Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa disciplina que, apesar de ser crucial para a justiça, muitas vezes fica nas sombras, mesmo para nós da comunidade forense. Estou falando da radiologia forense. A questão é, como uma ferramenta tão poderosa pode ser tão subestimada? Vamos pensar sobre isso. Essa citação do Dr. Brockton é um soco no estômago, não é? Ela traduz perfeitamente a frustração que muitos de nós sentimos. A gente desenvolve laudos essenciais, identifica vítimas, mas a nossa especialidade ainda luta por um reconhecimento formal, até mesmo entre nossos próprios pares. Pois é, essa é a pergunta central que a gente precisa responder. E não é só pelo bem da disciplina, mas para garantir que o nosso trabalho tem o peso que ele realmente merece no tribunal. Vamos explorar juntos a profundidade técnica e o impacto que definem a nossa prática no dia a dia. Para organizar essa nossa conversa, vamos seguir uma estrutura bem clara. A gente começa definindo o campo e sua história, depois mergulha nas aplicações práticas, nas tecnologias de ponta e, por fim, no rigor metodológico que sustenta absolutamente tudo que a gente faz. Bom, para começar, vamos alinhar o nosso entendimento. Para além da definição de livro, o que, na prática, realmente diferencia a radiologia forense da sua contraparte clínica quando a gente está num contexto legal? Essa definição é o nosso norte. Ela nos lembra que cada imagem que a gente produz tem um propósito duplo, diagnóstico e probatório. Isso exige uma mentalidade completamente diferente, sabe? Aqui, a cadeia de custódia da imagem é tão vital quanto o diagnóstico, e cada achado precisa ser defensável sob interrogatório. Agora, vamos voltar no tempo para ver como tudo isso começou. A legitimidade da radiologia como prova em um tribunal não é algo novo. Na verdade, ela nasceu quase que junto com a própria descoberta dos raios-x. O que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensem só, numa era onde a evidência forense era dominada por testemunhos e observações a olho nu, a capacidade de ver dentro de um corpo vivo, sem cirurgia, e apresentar essa visão como uma prova objetiva foi uma revolução. 3 meses foi o tempo que levou para sair da descoberta científica e chegar à aplicação judicial. E incrível! E o resultado foi decisivo. A exposição demorou 45 minutos. Imaginem a dose de radiação. Mas produziu uma evidência irrefutável. A imagem da bala ali, achatada entre a tíbia e a fíbula, foi mostrada ao júri e levou a uma condenação de 14 anos. Foi nesse exato momento que a radiologia forense nasceu. Não como um conceito teórico, mas como uma força real dentro de uma sala de tribunal. Ok, com essa base histórica bem estabelecida, vamos pular para o escopo atual da nossa prática. Onde é que a radiologia forense atua hoje em dia? O nosso campo de atuação é bem mais vasto do que se costuma pensar. As aplicações primárias, identificação e traula, são o coração do nosso trabalho nos IMLs e departamentos de polícia. Mas as aplicações secundárias, como analisar pigmentos numa pintura para detectar uma fraude, mostram a versatilidade da tecnologia de imagem. A gente aplica os mesmos princípios de densidade diferencial a problemas completamente diferentes. E aqui a gente chega no ponto central da identificação radiológica positiva. A comparação entre exames ante-mortem e pós-mortem é a nossa pedra angular. O que a gente busca? Características anatômicas únicas e estáveis, como esses esporões vertebrais, que funcionam como impressão digital interna. Claro, a qualidade e a disponibilidade dos registros ante-mortem são sempre o nosso maior desafio. Mas quando os padrões batem de forma conclusiva, a evidência é poderosa. E o poder dessa técnica em desastres em massa é inegável. No desastre do navio Noronic, o fogo comprometeu muitas outras formas de identificação. A radiologia, sozinha, conseguiu identificar positivamente 24 vítimas. Isso não é só um número, são 24 famílias que tiveram uma resposta graças à comparação de registros dentários e esqueléticos. E, como a gente falou antes, os mesmos princípios físicos se aplicam a crimes não violentos. Seja para diferenciar a atenuação de raio-x entre o chumbo branco do século XVII e o dióxido de titânio moderno numa pintura, ou para detectar anomalias de densidade num container. No fundo, a gente está fazendo a mesma coisa, usando radiação para revelar o que está oculto. Mas a gente não parou no raio-x convencional, claro. Vamos avançar agora e ver como a tecnologia está expandindo as nossas capacidades de uma forma impressionante. Essa comparação aqui, ela mostra o salto gigantesco que a nossa área deu. A gente saiu de uma sombra 2D, onde tudo está sobreposto, para um modelo 3D totalmente explorável. A tomografia computadorizada nos dá dados volumétricos. Isso permite não só eliminar a sobreposição, mas também realizar autópsias virtuais, as virtopsias,
documentando trajetórias de projéteis e padrões de fratura em 3 dimensões antes mesmo do bisturi tocar no corpo. E qual o próximo passo depois de ter um modelo 3D no computador? Trazer para o mundo real. Com a estereolitografia, a gente transforma um arquivo digital, DICOM, num objeto físico. O resultado é um modelo em escala real, 1 para 1, de um crânio ou osso que pode ser entregue a um antropólogo para reconstrução facial ou apresentado a um júri para demonstrar a extensão de um ferimento de uma forma que uma imagem 2D jamais conseguiria. Mas no fim das contas, de que adianta toda essa tecnologia de ponta sem o perito e sem um protocolo extremamente rigoroso? Vamos focar agora na precisão técnica que garante que nossos resultados sejam válidos no tribunal. E aqui a gente toca num ponto fundamental da nossa prática, a reprodutibilidade. Conceitos como o alinhamento do raio central não são só um detalhe técnico. Um desvio de alguns graus pode alongar ou encurtar a imagem, alterando as dimensões de uma estrutura óssea. Numa comparação ante-mortem, essa distorção pode levar a uma exclusão falsa. Precisão aqui não é um luxo, é a base da nossa credibilidade. E como a gente garante essa reprodutibilidade? Com protocolos. Protocolos rígidos. Uma tabela de técnicas como esta não é só um guia. É uma forma de garantir que uma radiografia da pelve feita hoje seja perfeitamente comparável a uma feita há 5 anos em outra máquina. Controlando o KVP para o contraste e o MAS para a densidade, a gente garante a consistência da imagem, que é o pré-requisito para qualquer comparação forense válida. E essa citação amarra tudo. A tecnologia é uma ferramenta, sem dúvida poderosa, mas no tribunal é a nossa expertise que está em jogo. É a capacidade do perito de interpretar a imagem, explicar os artefatos, defender a metodologia e principalmente traduzir pixels em um testemunho defensável que, no final, dá peso à nossa evidência. Isso tudo nos leva a uma provocação para o futuro, né? Com a chegada da inteligência artificial, dos algoritmos de reconhecimento de padrões, o nosso papel vai mudar. A pergunta não é se as máquinas vão nos ajudar, mas como a gente vai validar os resultados delas. Como manter o rigor científico quando parte da análise for feita por uma caixa preta algorítmica. Essa é a fronteira que nós, como especialistas, teremos que definir e defender.